Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroene, noite do dia 4 de dezembro de 2024, e a retórica alusiva à palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo hoje será proferida pela professora Melissa. Boa noite. Boa noite. O tema de hoje é renúncia, e é um tema que eu vou falar, mas também vou levar para mim. Lucas 9, versículo 23 diz: E Jesus disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Igreja Adventista do Sétimo Essa Dia do palavra, bairro de Alvaroene. ela vai para os cristãos e para as pessoas que estão começando na fé, que acabaram de aceitar Jesus, ou que acabaram de se batizar, ou que, por mais que tenham aceitado Jesus há muito tempo, ainda continuam com práticas que não condizem com Cristo. Abre as suas Bíblias em Lucas, capítulo 4, 14, versículo 25. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, noite do dia 4 de dezembro de 2024, e esta é a professora Melissa. Amém? Diz assim: Assim todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Quando se aceita Jesus, você está entregando sua vida a Ele. Todos os seus caminhos, todas as suas decisões, você está dizendo que Ele é o seu dono. Quando você se batiza, a responsabilidade fica ainda maior, porque as pessoas que estão presenciando o seu batismo estão ali como... fugiu aqui a palavra. Testemunhos. Como testemunhas da sua escolha, da sua entrega. Mas muitas pessoas, principalmente hoje em dia, acabam esquecendo do significado de ser cristão, e acabam achando, como até mesmo os ímpios, que Jesus ele é apenas amor, que Jesus não julga, que Jesus não é um Deus de ira, que Ele nunca vai se revoltar com as coisas que você está fazendo, ou que Ele vai te perdoar eternamente, que você vai para o céu do jeito que está vivendo. Mas a verdade é outra. Porque a Bíblia fala que quando Jesus voltar, Ele vai voltar não como um pai bondoso, amoroso, como Ele tem sido hoje e como Ele já foi, mas Ele vai voltar como juiz para julgar todos os nossos feitos, todos os nossos atos, pensamentos, palavras, tudo que a gente já fez na nossa vida. No Evangelho de João, se não me engano, não. Só sei que um dos Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, no momento Brasil. onde Deus estava mostrando a ele as coisas, Deus mostrou a ele o livro. E diz que Deus não achou ninguém que não tinha achado ninguém que pudesse abrir aquele livro. Depois, Deus disse que Ele enviou Jesus Cristo e que o Filho de Deus ele era quem iria abrir o livro. E o nosso livro, chamado Livro da Vida, quando Jesus abrir ele no dia da sua volta, ele vai ver tudo que você já fez, desde o momento que você nasceu,
até o momento que você morreu, ou para quem vai ficar para a volta de Jesus. E aí você, como cristão, devia repensar nas suas atitudes hoje em dia. No mesmo livro, Lucas, capítulo 15, versículo 7 diz: Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Se você é cristão e acha que está tendo uma vida conforme a palavra de Deus, amém. Mas se você sente no seu coração todos os dias, quando você está fazendo algo que o Espírito Santo te incomoda, e você vê que aquilo não condiz com a palavra de Deus, não é bom que você acostume a fazer. Porque nós, como seres humanos, temos vício. E temos pecados que a gente comete tanto que se torna um pecado de estimação. Eu sei que para todo ser humano não é fácil você parar com alguns hábitos. Porém, para um cristão que quer ir para o céu quando Jesus voltar, é bom que a gente pare de pouquinho em pouquinho com algumas práticas que não condizem com o cristianismo. Igreja Adventista do Sétimo Dia do O que é Bairro renúncia? de Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, A Nordeste, renúncia é abandonar a si Brasil. mesmo Esta é a professora em Melissa. propósito, sacrificar vontades e prazeres em prol de algo maior. Para vocês, o que é o algo maior da vida de vocês? Na minha vida, o algo maior para mim renunciar às minhas vontades, os meus prazeres, os meus desejos, é a vida eterna com Cristo. Como vocês, cristãos, querem ter uma vida eterna com Deus, que é santo, não sendo santos? Como vocês querem viver eternamente em um lugar onde as pessoas só praticam o bem, só praticam o que a palavra de Cristo nos ensina, sendo que aqui na terra, onde é o lugar pelo qual nós viemos com o propósito de pregar, evangelizar e cuidar de nós mesmos em Cristo Jesus, vocês não estão fazendo isso. Vocês têm preguiça, ou vocês acham difícil ao ponto de mal começar e já desistir. Levando para mim, não só para vocês, tem coisas que realmente é difícil de deixar de fazer, como mentir, como desejar um mal ao próximo, como a falsidade, como a dificuldade em perdoar as pessoas. Isso é algo muito difícil mesmo. Como parar de falar, ofender, falar palavrões, parar de vestir algumas vestes, parar de ter conversas inúteis, perversas, com malícia. Mas se nós nos achegarmos a Jesus, se nós estivermos tendo um relacionamento bom com Cristo, todo dia ao acordar, meditando, fazendo o nosso devocional e procurando sempre estar perto, próximo a Deus, vai ser bem mais fácil. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Renunciar Bairro de é seguir Alvoreiro, com a cruz. quarta-feira à noite O do que dia Jesus quis 4 dizer de como dezembro de renunciar a si 2024. E esta é a professora Jesus quis Melissa. dizer que renunciar é dar fim aos desejos pessoais, observar-se para ir aonde o Senhor quiser, obedecer para ir onde o Senhor quiser e dedicar-se completamente a realizar a vontade dele. Quando nós renunciamos a nossa carne, nós estamos dando total acesso, liberdade e autoridade do nosso corpo, da nossa mente a Cristo Jesus. E é como eu falei, quando você renuncia, quando você procura estar perto de Cristo, as coisas ficam bem mais fáceis, porque a sua mente, os seus pensamentos
não vão mais estar ligados aos prazeres do mundo, aquilo que dá dopamina à sua carne, aquilo que te deixa viciado em pecar. Mas pelo contrário, vai te fazer ter mais vontade, vai te dar mais gosto, alegria ao estar fazendo o que Cristo nos pede. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Possamos nos encher do sentimento de Deus e para que Ele esteja em nós. A palavra de hoje não vai ser muito prolongada, vai ser breve, porque eu tive pouco tempo para estudar. Porém, era algo que eu sentia no meu coração, de que eu já tinha lido, conforme os meus devocionais, que eu precisava fazer, porque, como ser humano, antes mesmo de eu me batizar, eu já tinha aceitado Jesus. Porém, as minhas atitudes, quando mais nova, eram atitudes de cristã. Mas conforme eu fui envelhecendo, ou entrando na juventude ou na adolescência, eu acabei me deixando ser influenciada por amizades, por pessoas que a própria palavra de Deus fala para que nós não possamos, nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. E que meus pais sempre me aconselharam a, quando eu estivesse em uma roda de colegas que não fossem cristãos, que eles começassem a falar, a fazer coisas que não agradam a Deus, eu saísse de perto, procurasse ficar só, nem que seja lendo livro, mas eu não dei atenção ao que os meus pais me disseram. Eu ouvi, guardei, mas não pratiquei. E aí eu me deixei levar pelas amizades, achei que para mim me encaixar no mundo, ou para mim me encaixar os jovens de hoje em dia, eu precisava me vestir de certa forma, como eles dizem, andar do jeito que eles andam, falar o que eles falam, fazer o que eles fazem. E isso acabou corrompendo meu coração. Só que, quando se tem um propósito, não adianta fugir dele. Como Jonas. Jonas, ele fugiu da vontade que Deus tinha para ele, da missão que Deus tinha para ele. Mas ele precisou passar por uma tribulação para ele ver que o único jeito dele ter uma vida boa, em paz, era com Deus e fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes Deus coloca provações nos nossos caminhos, pedras nos nossos caminhos, para que nós possamos tropeçar e assim ver que o conselho que Ele nos deu lá atrás vale a pena e vai prolongar os nossos dias. E depois de ter passado por algumas dificuldades da adolescência, entrando na juventude, eu pude ver que meu lugar não era ali. Eu pude refletir em como estava a minha vida e como estavam os meus pensamentos, que eram fúteis. Só pensava em bens materiais, nos desejos da minha própria carne, em desobedecer e fazer a minha vontade. E aí o Espírito Santo, ele através dos seus filhos, veio falar ao meu coração de que o caminho que eu estava tomando não era correto, que as coisas que eu estava fazendo não eram certas. Daí eu comecei a ler mais a Bíblia, e aí eu peguei um conselho do meu pai, que meu pai disse para começar a ler a Bíblia, pelo Evangelho de João. Aí eu li João até chegar em Mateus. Quando eu cheguei em Mateus, havia várias coisas que servem para um cristão quando está começando uma caminhada. E nisso eu vi sobre a renúncia, sobre os nossos pecados, sobre as coisas que é pecado, sobre as coisas que não vão nos fazer chegar longe, ter longanimidade, ou ter a vida eterna com Deus. E aí, quando eu estava no Camporim,
eu já estava um pouco mudada nos meus pensamentos, das coisas que eu estava fazendo antes. E aí eu observei vários desbravadores, várias pessoas que estavam ali. E não com um olhar de julgamento, mas sim com um olhar pela palavra de Cristo. Eu vi algumas atitudes, eu vi algumas pessoas do meu convívio fora do Camburi, da escola. E eu vi que algumas eram bem diferentes de quando elas estavam no dia a dia delas. E outras até nem procuravam mudar. E aí, eu olhando assim, eu parei para olhar para mim mesma de novo, para saber se eu estava os caminhos que Deus queria para mim, se eu estava renunciando à minha própria carne, às minhas vontades. Porque desde pequena eu tenho essa mania. Eu vejo a pessoa fazendo algo errado, eu conto para meu pai, para minha mãe, pergunto se está certo, eles me ensinam que está errado, que está certo, eu na Bíblia. Depois de tudo isso, quando eu olho de novo, em vez de eu só olhar para a pessoa que está fazendo algo de errado, eu olho para mim. Porque muitas vezes nós que nos dizemos cristãos, nós chegamos sim a julgar as outras pessoas. Só que a gente se esquece de nós mesmos. Como a Bíblia também fala, tire primeiro a trava que está no seu olho, para depois tentar tirar o cisco do olho do seu irmão. E é o que nós precisamos fazer. Olhar como está a nossa vida, como está o nosso caminhar, se nós estamos sendo decentes nas coisas que nós estamos fazendo, na forma que estamos nos vestindo, na forma que falamos, como agimos com as outras pessoas, e se nós estamos realmente sendo como Cristo. Deus, lá em Gênesis, diz que criou o homem, sua imagem e semelhança. Quando não havia pecado no mundo, tudo era lindo. Com certeza, aqui como a Bíblia fala, o homem podia andar com Deus, caminhar à tarde no jardim com Deus. Mas através da desobediência do homem, nós fomos amaldiçoados. E essa maldição quebrou quando Deus renunciou o seu próprio filho, o seu único filho, para vir à terra e morrer pelos nossos pecados, para nos dar a opção de termos a salvação, algo que é de graça, que você não precisa pagar, que você não precisa pedir, que você merece de graça a salvação de Cristo. E algo que eu vou sempre levar em toda pregação que eu estiver fazendo, eu vou sempre fazer questão de lembrar que Deus deu o seu único filho para morrer por nós. Se Deus, que é Deus, abriu mão do seu filho, por que você não pode abrir mão de um pecadinho ou pecado seu? Por que você não pode abrir mão de falar palavrões? Por que você não pode abrir mão de roupas que não condizem com o que a palavra de Deus diz? Por que você não pode abrir mão de amizades que você sabe que não vão te levar para o lugar onde você quer ir? Por quê? Porque nós não podemos abrir mão de pequenas coisas que nos fazem tropeçar e que nós sabemos que se nós não pagarmos de ter, nós não iremos conseguir a salvação. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Devemos iniciar, sobretudo, o pecado, bens materiais, posições sociais, fama ou sentimento de orgulho. Agora abram suas Bíblias em Mateus 16. Quarta-feira à noite, do dia 4 de dezembro de 2024, estamos exatamente à Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro, localizada na Travessa Tenente José Barreira, no bairro citado. Amém? Ouvindo a palavra de Cristo muito bem pregada
pela Então Jesus disse professora aos discípulos: Melissa. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, estará a preservar. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? O que dará o homem troca da sua vida? Trocar a sua vida. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui, de modo nenhum, provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Você está preparado? E se Jesus viesse hoje? Mais tarde? Se Jesus viesse amanhã? Se Jesus viesse próximo ano? Se você soubesse a data que Jesus viria, você ainda estaria praticando as coisas que pratica hoje? Na Bíblia fala que Jesus vai vir como ladrão. Vocês não saberão nem o dia nem a hora. E é por isso que nós devemos estar preparados. Devemos estar revestidos de toda a armadura. Devemos estar carregando nossa espada. E não só carregando, mas sim devemos usar ela. Não usar somente para os outros, para pregar para os outros, para dizer aos outros o que eles devem fazer. Mas e você? Você está usando a sua espada para si mesmo? Você está lendo todos os dias e procurando ver em você se você está realmente seguindo a ela? Ou você continua com as suas práticas imundas, fúteis, que não te levarão a lugar algum a não ser ao inferno? Em Mateus 7, capítulo 7, versículo 13 e 14. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroeira. Noite de quarta-feira do dia 4 de dezembro de 2024. E esta é a Aqui é um professora versículo muito Melissa. conhecido entre a gente, que diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. São muitos que entram por ela, muitos. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que entrarão. É bom pecar, para a nossa carne é bom fazer as coisas que nosso corpo deseja. Vamos mentir para quê? Só que Jesus, quando ele estava orando, ele pediu que Deus afastasse o cálice dele. Mas Deus afastou? De jeito nenhum. Mesmo assim, ele foi para a cruz. Mesmo a carne dele não se agradou com aquilo. Mesmo sentindo todos os nossos pecados, Jesus sentiu todas as nossas dores. E para provar para nós, ele desceu, veio ao mundo como homem, desde bebê até a idade adulta dele. Você acha que o que você passa, as dificuldades que você passa, é horríveis? Não tem nem comparação com o que Cristo passou. Assim como a gente, Jesus chorou, Jesus foi traído, Jesus passou por várias coisas que nós passamos no nosso dia a dia. Mas ele provou que para Deus, com Deus, nada é impossível. Ele teve, até o momento da crucificação dele, da morte dele, santidade. E ele renunciou à própria carne para nos provar e para nos dar a salvação. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvaroeira. Continuando em Mateus, Fortaleza, 5, Ceará, Nordeste, versículo 29, Brasil. 30. Noite de quarta-feira do dia 4 de dezembro de 2024. E esta é a professora Capítulo 5, Melissa. versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora. Pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga fora.
pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Se há algo na tua vida que você sabe que está te fazendo tropeçar na caminhada de cristão, na caminhada com Cristo, é bem melhor que nós renunciemos esse algo do que continuarmos com ele, mesmo sabendo que no final não iremos ter um bom fim. E agora, para finalizar de vez mesmo, abram em Provérbios, Igreja Adventista do capítulo Sétimo Dia, 4, do bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Quarta-feira à noite, do versículo dia 24. 4 de dezembro de 2024. Não, peraí. E esta é a professora Melissa. Só um instante. Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro de Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Versículo 21. Noite de quarta-feira, Pois os caminhos do homem estão do diante dia dos olhos 4 do de Senhor, dezembro de e ele 2024. considerará todas as suas veredas, todos os seus caminhos. O ímpio, porém, será preso por suas próprias maldades, vestido pelas cordas do seu pecado. E ele morre pela falta de disciplina, e anda sem rumo pelo excesso de loucura. Será que você está sendo cristão? Ou você está sendo ímpio? Será que você está sendo deixado ser amarrado pelo pecado? Você está se deixando ser escravo por algo pequeno que não vale nada, por algo que é momento, que é passageiro. Será que você está morrendo aos poucos por não querer largar o pecado? Será que você está procurando mesmo fazer de tudo para não cometer esse pecado? Ou será que você está dizendo só assim: Deus me perdoa, pois eu sou falho? Você realmente está procurando mudar? Ou você só quer a graça, o amor, o perdão? Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro Álvaro N. Essa foi a pregação de hoje e eu agradeço pela oportunidade. Valeu, Jesus.